Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos falando da indústria cimenteira, né? Então, meu objetivo para vocês agora é mostrar um pouquinho da matéria-prima, mostrar o fluxograma desse processo e aí mostrar para vocês algumas peculiaridades desse processo industrial. Bom, a gente já viu como é feito o cimento, falamos um pouquinho da sua composição e hoje a gente vai falar um pouquinho também da nomenclatura de mercado desse material. O cimento ele é feito, então, à base de calcário e argila, conforme nós já conversamos. E essa produção, ela é uma produção muito grande, é um sistema, uma escala produtiva muito robusta, né? Porque eu preciso preparar o calcário, que é a principal matéria-prima do processo de fabricação de cimento. Ele geralmente é minerado em jazidas subterrâneas ou a céu aberto. Esse calcário vai para a britagem, que é uma etapa que reduz as dimensões adequadas do calcário para o processo industrial. A gente adiciona a argila, que é o outro material essencial para a produção de cimento, né? Ela é extraída de lavras a céu aberto e ela também passa por um britador, que é uma operação unitária na qual nós podemos observar a redução dos tamanhos também das partículas de argila retiradas lá das lavras de mineração. A gente passa por um momento onde nós vamos homogeneizar, desculpa, essa estrutura. E aí, nesse momento, então, nós estamos preparando a nossa matéria-prima. Logo em seguida, argila e calcário entram no moinho e eles se transformam então em uma farinha. E aí nós temos então nosso material homogêneo para entrar para a clinkerização. Essa farinha vai para a clinkerização, que é a queima que acontece no forno rotativo. E para isso ela passa pelo pré-aquecedor e pelo forno auxiliar, que seria o nosso forno rotativo. Ok? Bom, temos então o clinker produzido. Ele é o produto da queima do calcário e da argila. E aí eu posso adicionar gesso, pozolana, filler, mais calcário ou escória, dependendo do tipo de cimento que eu quero produzir. Tudo bem? Bom, quando eu faço essas adições, o cimento passa a ser, aí já cimento, né? Ele passa de novo pelo processo de moagem e a partir dos separadores de componentes minerais, nós temos então essa matéria-prima, agora cimento, já sendo disponibilizada para armazenamento em silos e depois ele pode ser ensacado, né? Caso seja necessidade da indústria. Com os sacos prontos, esse cimento então pode ser comercializado. O cimento ele é uma matéria-prima de vida útil muito pequena. Ele tem uma vida útil de, no máximo, 60 dias. Muito rapidamente ele se perde. Então, o vencimento do cimento é muito curto. E outra coisa, quando a gente produz o cimento, é importante mostrar para vocês que a produção do cimento é uma coisa super dominada. E a armazenagem também é, e ela é cheia de pormenores. Por exemplo, eu não posso colocar mais de 10 sacos de cimento uns sobre os outros, para evitar a compressão. Ou seja, que os sacos se rompam. Eu não posso deixar essa matéria-prima muito próxima do solo. Então eu tenho que deixar uma altura respectiva para evitar a umidificação dessa matéria-prima. Outra coisa, as pilhas de sacos de cimento, elas não podem ficar coladas umas nas outras. Elas precisam ter um espaço entre elas para que nós tenhamos a circulação de ar. O fluxo de ar faz com que o cimento também não se perca com tanta facilidade. Tudo bem? Por quê? Por conta da umidade. O cimento em contato com a água, ele vai sofrer algumas reações químicas
E aí a gente precisa que essa água não fique ali em contato. Então por isso que eu tenho que ter circulação de ar, por isso eu tenho que ter uma altura específica nesse processo de armazenagem. E aqui eu tenho o fluxograma do processo produtivo para vocês, olha. No início, argila e calcário entram, são transportados para o britador e são depositados. Esse depósito alimenta, então, o moinho. Esse moinho, que é alimentado, agora gera o produto homogêneo. E esse produto homogêneo entra no forno rotativo. Aqui nessa região, ó, mais alta do forno, é a região onde a gente vai ter um pré-aquecimento, para a matéria-prima já entrar no forno com uma quantidade de calor. Isso é interessante, porque a indústria cimenteira economiza muito na manutenção da temperatura do forno rotativo, já alimentando esse forno rotativo com uma quantidade de matéria-prima quente. Essa matéria-prima quente, aqui no fluxograma não está sendo mostrado para vocês, mas dentro do forno rotativo há liberação de gases quentes. CO2 é o principal aqui. E aí nós temos, então, meus caros, uma tubulação que capta esse gás quente e faz com que esse gás quente esquente a matéria-prima que vem aqui desses tanques de reserva de matéria homogênea, esses silos, né? Bom, então nós temos agora a matéria-prima quente entrando no forno rotativo, reações químicas vão acontecer entre o calcário e a argila, e aí a gente tem a produção do clinker. É importante dizer para vocês que aqui nós temos impactos ambientais na mineração do calcário e da argila. Aqui nesse processo de transporte, impactos ambientais. No processo de operações unitárias de britamento e de moagem, nós também temos impactos ambientais gerados nesse processo. Duas operações unitárias importantíssimas: a britagem e a moagem. Aqui na homogeneização é só uma mistura, também é uma operação unitária. Mas muito importantíssimas para a gente aqui nesse caso é a britagem, que é um processo de adequação dos tamanhos, e aqui na moagem para formar um pó mesmo. Esse pó entra aqui nesse sistema, é homogeneizado, é misturado. As proporções de pó que vão entrar aqui nesse sistema do nosso forno rotativo vai nos dar que tipo de cimento que a gente está produzindo. Aqui no forno rotativo, impactos ambientais imensos. Bom, o primeiro deles é para manter esse forno a 1.450 graus Celsius aproximadamente. Eu tenho que gastar combustível aqui, uma incontável quantidade de combustível, para poder manter essa temperatura adequada à ocorrência das reações químicas entre argila e calcário para formar o clinker. Bom, então eu tenho a queima de combustíveis aqui, liberando CO2, e aqui dentro do forno rotativo, uma das reações principais é a descarboxilação, seja do carbonato de cálcio, que é a base do calcário, ou do carbonato de magnésio, que é um contaminante presente no calcário. Essa descarboxilação gera para a gente CO2. E aí esse CO2 é o mesmo que vem aqui e aquece a matéria-prima nessa região de pré-aquecimento. Depois ele vai para a atmosfera. Ou seja, a indústria cimenteira libera uma quantidade muito grande de CO2. Vamos contar só a quantidade de CO2 aqui dentro, ó, que é gerado dentro do forno rotativo. Para vocês terem uma ideia, a cada uma tonelada de calcário, 440 quilos de CO2 são liberados aqui no forno rotativo. É muita coisa. É 44% da sua matéria-prima. Então ela sai daqui, olha,
aquece a matéria-prima que está entrando no sistema e sai. Então imaginem, se na indústria cimenteira eu uso 1 tonelada de calcário por minuto também eu vou liberar aqui 440 quilos de CO2. Então a indústria do cimento, a indústria cimenteira, ela gera impactos ambientais imensos. Bom, deixados os impactos ambientais de lado, nós temos então o clinker que é armazenado em silos. Nós temos aqui outro moinho que vai fazer a moagem agora do cimento. Por quê? Porque aqui agora eu já não tenho mais o clinker. Eu tenho outros aditivos. Eu vou adicionar o gesso, e o gesso por si só adicionado ao clinker já nos dá o cimento. Mas enfim, eu posso ter pozolanas, eu posso ter filler, eu posso ter também as escórias de alto forno, os aditivos que nós colocamos para, enfim, produzir um tipo específico de cimento. O clinker é, então, moído, quando adicionado gesso, que é o principal, e outros componentes, e as proporções desses componentes e a composição química do clinker faz com que nós tenhamos diversos tipos de cimento. Esse cimento, então, é armazenado em silos, depois ensacado, lembrando a vocês que essa vida útil é muito pequena. Eu posso ter, então, o cimento produzido aqui, ensacado, ou posso ter ele a granel e, de alguma forma, enviado para o mercado consumidor. Bom, o cimento, ele é interessante pensarmos na nomenclatura. Se nós, como consumidores simples, formos comprar cimento, a gente vai comprar o CP, cimento do tipo Portland, ou cimento Portland, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Olha lá o que nós temos de nomenclatura. CP, cimento Portland. Cimento Portland comum é o tipo 1. Cimento Portland composto. O de alto forno, pozolânico e o que tem resistência inicial. Dependendo da aplicação do cimento, onde eu vou aplicar o cimento, eu vou elencar uma dessas 5 utilidades. Ok? Esse E aqui, como diria a Fernanda, esse E, ele é muito específico e ele trata das adições ao cimento. E esse 32, esse número que vem depois dessa quantidade de signos que nos dão muitas informações, é justamente a resistência. Qual a resistência que o cimento vai ter? Se ele vai resistir 25 MPAs, ou seja, a cada quilograma, aliás, ele vai resistir 250 kg por centímetro cúbico, 32 MPa, ou seja, se ele vai suportar 320 kg por centímetro quadrado, desculpa, tá, gente? Ou 40 MPa, que vai corresponder a 400 kg por centímetro quadrado. Esse Ezinho que eu mostrei para vocês da adição, tá aqui, ó. Escória de alto forno, filler, material pozolânico. Bom, o cimento, então, ele nos ajuda imensamente a produzir o concreto armado. E é graças, então, a essa estrutura, que está fazendo uma propaganda para a Lafarge, que é uma das maiores cimenteiras mundiais, nós temos, então, a possibilidade de construir as cidades como nós enxergamos hoje. Tudo bem, pessoal? Bom, gostaria de agradecê-los. Um abraço a todos.